Olá, igreja. Olá a todos. Muito bom estar novamente com vocês. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho, parte 2, baseado no livro O Evangelho em 10 Palavras, de Paul Ellis. Nós já falamos em outro vídeo sobre o amor e o perdão de Deus. Hoje nós vamos abordar mais dois aspectos do Evangelho: a salvação e a nossa união com Deus. Caso você sinta que esse vídeo não é para você, que você já é um crente que atua em prol do Senhor, há muitas pessoas que não conhecem o Evangelho, que você pode disseminar a palavra de Deus através da sua pessoa. Onde você está, eu não estou. Onde eu estou, você não está. E nós temos essa incumbência de Deus de propagar a sua palavra. Então, começando com a salvação. Eu pergunto, então, você é salvo? Você tem certeza da sua salvação? O quanto você é bom, o quanto você é moral, ético, isso não faz a menor diferença. O resultado final é o mesmo para todo mundo. Todos pecaram, todos nós pecamos e precisamos da glória de Deus. E o salário do nosso pecado é a morte. As boas novas mostram que o pecado não tem a última palavra em nossas vidas. A salvação de Jesus é gratuita e é para todos. Nenhuma pessoa, por pior que seja, nenhum problema, por pior que seja, é maior que o nosso Senhor. A salvação é gratuita e para todos. Efésios 2:8 nos diz: porque pela graça sois salvos. 2 Timóteo 1:8-9 nos diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, Paulo dizendo. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Então Paulo ele está dizendo aqui que a graça é para todos, que para você não se envergonhar de dar testemunho do Senhor. Paulo disse a Timóteo: ele nos salvou. Há os salvos, mas há também os não salvos. Os não salvos não tiveram oportunidade de ouvir o Evangelho. Pode ser que ainda não aceitaram o Senhor, precisam ouvir o Evangelho. Nunca se envergonhe de contar para as pessoas as boas novas de Jesus. Paulo era altamente instruído, frequentava elevados círculos. Quando começou a pregar o Evangelho da salvação, ele foi escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Eles não conseguiam compreender em suas mentes humanas que um homem do céu morreu e ressuscitou para salvá-los do pecado e da morte. Mas Paulo nunca recuou, nunca retrocedeu. Romanos 1,16 diz: pois não me envergonho do Evangelho, Paulo dizendo, porque é o poder, do grego dinamis. Dinamis é poder, dínamo, de dinamite, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o poder de Deus é comparado ao poder de uma dinamite. Judeu e grego abrangem todas as pessoas no Velho Testamento. Há somente um evangelho que salva as pessoas. Esse é o evangelho que nós estamos dizendo para vocês. Para ser salvo é preciso, segundo Romanos 10, crer no coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Eu preciso crer no coração que Jesus morreu por você na cruz, morreu por mim na cruz, e que ele ressuscitou dentre os mortos, e confessar com a boca que ele é o meu Senhor, que ele é o seu Senhor. Basta isso para ser salvo. 1 Coríntios 15:2 diz: por esse evangelho vós sois salvos. Gálatas 3:28, em Cristo não há judeu nem grego, não há homem nem mulher. Apesar disso, as pessoas tendem a se dividir, infelizmente. A verdade tem a natureza de dividir as pessoas. E a divisão do corpo de Cristo só interessa ao inimigo de Deus. Mateus 10:35-36, Jesus diz: pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do Senhor, os inimigos do homem, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Entendo, Jesus não veio para dividir família, não. Ele veio para salvar as famílias, Nem todo mundo, entretanto, não quer ser salvo. Mesmo nas famílias há posições diferentes, mas o Evangelho é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. Infelizmente, nem todos creem, nem todos recebem. João 6,47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Você crê na vida eterna? Se você crê no Senhor, você tem a vida eterna. Você é salvo? Depende da sua resposta ao Senhor, do que você fala para o Senhor. Depende se você confia ou não na graça do Senhor. Efésios 2,8, que nós já lemos um pedaço, vou ler aqui o versículo inteiro. Pois pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Hebreus 4,2 nos diz que a graça de Deus ela é vã se você não acreditar nela. A graça de Deus é vã, não adianta nada se você não crer nela. Diz lá, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé. Ou seja, a graça pode salvar qualquer pessoa que a aceite. A graça é um presente de Deus e você precisa querer para poder recebê-la. A fé para isso é essencial, mas a fonte da fé é o próprio Senhor Jesus. A nossa fé é aumentada quando vemos e ouvimos o que Jesus fez e faz. Romanos 10,17 diz, e assim a fé vem pela pregação, pelo ouvir, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas algum de nós tem que pregar o Evangelho para as pessoas. Deus não é um gênio dentro de uma lâmpada fazendo o que você deseja que ele faça. O que é fé? Fé é a resposta positiva a algo que Deus fez ou disse. E o que Deus fez? Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, mostrando que Jesus satisfez todas as exigências que o pecado tinha sobre as nossas vidas. Jesus fez todo o serviço, todo o trabalho. A ressurreição mostra que Jesus quebrou o poder da morte e é capaz de dar vida nova a todos os que o recebem. Fé é simplesmente confiar em Jesus. Jesus veio para salvar o mundo, mas todos são salvos? Infelizmente não, nem todos são salvos. Para ser salvo, como eu disse, você precisa crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e professar com a boca que Ele é o seu Senhor, que Ele é o meu Senhor. Romanos 10,9. Se todos fossem salvos, por que o Senhor ressuscitado nos pediria para pregar as boas novas a todas as criaturas, a todos, para que possam ser salvos? A graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens, Tito 2,11, mas nem todos a receberam. Por isso, nem todos são salvos. Se não recebeu, não é salvo. Se não creu, não é salvo. João 10,9, Jesus diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Os que não creem podem ainda ser salvos. Basta crerem. Romanos 10,13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você invocou o Senhor, você chamou o Senhor, então você é salvo. Creia e descanse nisto. É muito simples. O Evangelho tem que ser tão simples que uma criança possa entender. Seguir Jesus não pode ser um trabalho árduo, exausto, cheio de regras. Você não precisa provar a sua salvação através de obras, de boas obras. Confie ao invés de tentar agradar a Deus. A graça não pode ser comprada ou merecida, é um presente de Deus. O que garantiu a sua salvação foi o sangue de Cristo derramado na cruz. Ele pagou um alto preço pela sua salvação, pela minha salvação. Descanse no que Cristo fez. Não misture a fé no que você faz com a fé no que Ele fez. Não deixe a graça de lado. Jesus, como eu disse, fez todo o trabalho. Somente confie em Jesus. Tito 3, 5 e 6 diz, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, Jesus é o autor e consumador da nossa fé, de tudo. Ele começa e termina o que começa. A graça é para todos. A graça o salva no começo da caminhada e o guarda até o final da caminhada. E o Espírito Santo é que nos lava, que nos regenera, que nos transforma. Você recebeu o Senhor pela fé. Você deve andar pela fé.
tudo pela fé na sua graça suficiente, na graça suficiente do Senhor Jesus, do início ao fim da sua caminhada. Colossenses 1, 22, 23a nos diz: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Então, quando você nasceu de novo, você foi colocado em Cristo, mas o Senhor foi e sempre é e será fiel. Colossenses 2,8, Paulo fala sobre a eventualidade de cair da graça. Então diz lá: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ou seja, as tradições, as regras nos afastam de Cristo. Paulo se refere a qualquer ensinamento que promove confiança em você mesmo, em mim mesmo, e não em Cristo. Nós é que podemos parar de experimentar a graça de Deus. A graça de Deus está sempre presente, sempre disponível para cada um de nós, mas nós podemos parar de experimentar a graça de Deus. Como podemos evitar cair da graça? Como continuamos na fé? Não saindo da esperança do Evangelho. Não saindo da esperança do Evangelho. As religiões oferecem uma falsa esperança. A religião vai dizer que você está incompleto, em necessidade, que você precisa trabalhar para conquistar o que você não tem. Mas o Evangelho que Paulo prega diz em Colossenses 2,9: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo você não vai ter falta de nada, absolutamente nada. Colossenses 2, 13b e 14 nos diz: ele vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, todos os nossos pecados. Ele cancelou o escrito de dívida, ou seja, encravando na cruz. O Senhor apagou todos os nossos pecados de qualquer registro. Não só perdoou, mas cancelou qualquer registro de nossos pecados. É claro que não devemos pecar mais, mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, 1 João 2,1. O Evangelho do céu é infinitamente melhor que a religião da terra. A religião é feita por homens, vai colocar sua confiança em você mesmo, condenando-o caso você fracasse. As boas novas da graça nos levam a confiar no Senhor, que já venceu e nunca vai falhar. Hebreus 7:25, Jesus intercede sempre por nós. Diz lá: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus é o nosso grande Redentor, nosso único Salvador, o nosso intercessor. O Evangelho da graça, da salvação, não inclui somente salvação eterna, mas cura, libertação, prosperidade para hoje. Quando Deus criou a terra, tudo era bom. Não existiam doenças, não existia opressão, não existia pobreza. Tudo isso veio mais tarde como resultado da nossa queda, da queda do homem, do pecado. O sacrifício de Jesus na cruz é de uma vez por todas. A cura para o pecado e os efeitos do pecado. Ser salvo é ser feito completo, como os milagres que Jesus fez na terra. Ele não fez por meia medida, ele fez por completo. A salvação é para agora, é para hoje. Não deixe para amanhã. Filipenses 2, 12 e 13 nos diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, ao colocar a sua fé em Jesus, você passou da morte para a vida. Agora você tem a vida eterna e você é um com o Senhor. Agora resta a você desenvolver a sua salvação. É um processo que leva toda a nossa vida, a salvação da nossa alma, e é uma coisa que cada um de nós precisa fazer. Não dá para você deixar outra pessoa fazer por você. Ande no Espírito, ande pela fé e não pelo que vê. Confie na graça suficiente do Senhor.
Por que Paulo nos pede a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor? Porque a fé é arriscada. Normalmente, a fé é contrária ao que a gente vê e ao que a gente ouve. Né? É dar um passo, né? Na beira de um precipício, esperando que uma escada vá aparecer. Assim é a fé, é você dar o primeiro passo. É por isso que trememos, né? Porque a fé ela é contrária ao que a gente ouve e vê. Paulo nos diz para não pararmos, fixe os seus olhos em Jesus, apesar do medo, pois Deus é o que opera em vocês. Paulo, em Corinto, começou a pregar Jesus Cristo e ele crucificado, e o Espírito Santo demonstrou um poder sobrenatural. 1 Coríntios 2, 4, 5 diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então a fé não vem por sabedoria humana, mas sim pelo Senhor. Nós desenvolvemos e expressamos o que Deus colocou em nós, e Ele confirma em nós a sua palavra. Não tenha receio de levar o Evangelho, não importa o que você tem de bagagem do Senhor. Tudo o que você tem já é muito para a pessoa que não tem nada. A primeira vez que você orar, escrever, que você se levantar ou falar em nome de Jesus, vai ser difícil, sim. Mas você nunca experimentará a alegria de colaborar com Cristo, de ser um colaborador de Cristo, se você colocar o seu medo à frente da sua fé. A sensação de paz, de missão cumprida, quando fazemos a vontade do Senhor, é realmente indescritível. Experimente, faça isso. Experimente ser um colaborador do Senhor. A mulher que tinha um sangramento por 12 anos arriscou muito para tocar nas vestes do Senhor Jesus e ser curada. Ela era impura e deveria ficar afastada das outras pessoas. Mesmo assim, com temor e tremor, ela arriscou tudo, porque ela queria a cura e sabia que encontraria a cura em Jesus. Ao tocá-lo, Jesus se voltou para ela e disse: "Tende bom ânimo, filha, a tua fé te salvou." Ela foi curada pela graça de Deus, mas a graça somente vem a nós pela fé, pela nossa fé. Desenvolva isso. É a fé na graça de Deus que libera o poder de Deus, o poder salvador de Deus. E é Deus quem opera em nós. Salvação, quer seja cura, libertação, avanço, prosperidade financeira, é o que acontece quando as nossas necessidades diárias se dobram diante do nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, coloque as suas dificuldades perante o Senhor. Dobre os seus joelhos e coloque os seus problemas perante o Senhor. O mundo ainda está sob a influência do inimigo. 1 João 5,19. A vida pode ser difícil, sim, mas a vida não tem a última palavra naqueles que escolhem andar no Espírito. Más notícias podem vir, sim, mas as boas novas nos dizem que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para te abençoar com a vida salvadora e abundante do Senhor aqui e agora. Precisamos conhecer, precisamos confiar no Senhor, não importa a situação por que estejamos passando. Não é a vontade do Senhor que você esteja doente ou pobre. Se for o caso, não culpe a Deus. Jesus disse que o ladrão, esse sim, é que vem para matar, roubar e destruir. João 10:10. Deus não está querendo mudar o seu caráter ao fazer você doente ou pobre. A vontade dele é que você prospere em todas as coisas, bem como a sua alma prospere. 3 João 1:2 diz: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, o Senhor quer a nossa prosperidade, assim como a nossa alma. Na cruz, Jesus lhe deu uma salvação completa. Em Jesus, você já foi abençoado com todas as bênçãos espirituais. Você só precisa desenvolver a sua salvação pela fé. Proclame o nome de Jesus sobre todos os seus problemas. Fale aos seus problemas do Deus que você tem, que Ele é muito maior do que os seus problemas. À medida que você crescer na confiança em Jesus e perceber que Ele vai te guardar
Você vai levar essas boas novas com certeza para outras pessoas, mas precisa haver confiança. 1 Coríntios 1,30 diz: mas vós sois dele em Cristo Jesus. Então nós vamos falar agora sobre a nossa união com Deus. Jesus falou sobre a alegria que explode nos céus quando alguém se converte, quando alguém se arrepende dos seus pecados e crê no Senhor e acredita no Evangelho. É uma alegria nos céus. É celebrada uma nova vida em união com Cristo, uma nova realidade que começa no momento que você aceita Jesus. Jesus disse: eu sou a videira e vós sois os ramos, João 15:5. Você está unido com Jesus para sempre. Como os ramos fazem parte da videira, qualquer pessoa que tocar em você, você é um ramo da videira, qualquer pessoa que tocar em você está tocando em Jesus. Nossa união no casamento, marido e mulher, uma só carne, é uma figura da união espiritual entre todo cristão com Jesus. João 14:20 disse: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então ele está em você, e você está nele. Aonde você for, ele vai. Não dá para você ir em algum lugar e deixar Jesus Cristo de lado, não. Como Jesus pode estar presente com o Pai, estar dentro de cada um de nós. Aí sim vem a figura do Consolador, o outro Consolador, que estava por vir na época, o Espírito Santo, que hoje já está dentro de todo aquele que crê. Ele estava dizendo: eu tenho estado com vocês, e isso tem sido bom, mas logo eu estarei em vocês, não com vocês, em vocês, e isso será ainda melhor. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Ser cheio do Espírito é ser cheio de Jesus. Ser cheio de Jesus é ser cheio do Pai também. É o Deus triuno agindo em nós. Quem tem o Espírito tem o Filho e tem o Pai. Então você está cheio com a totalidade de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo não vem sozinho. Vem o Deus triuno para dentro de você. João 14:16-17 nos diz: Jesus disse que o Espírito Santo habita em nós e faz de nós a sua morada. Morada é casa, não é uma coisa temporária, é permanente. Você é o templo do Espírito Santo. O amor de Cristo por você e a sua união com você é mais forte do que qualquer pecado que você possa cometer. Nós não estamos debaixo da lei, mas sim da graça. E isso são boas notícias para os membros do corpo de Cristo. Na velha aliança, a gente era contido a não pecar pelo medo, né? Um medo mortal. Mas na nova aliança, a gente é contido a não pecar pelo amor de Jesus Cristo. A nossa união com Cristo é inseparável. Jesus nos dá uma declaração do absoluto compromisso que ele tem em nos amar e permanecer em nós, aconteça o que acontecer. O amor de Deus é a grande força do universo. Este amor é que sim nos transforma. Você não mais vai desejar pecar. Quando encontramos realmente o amor de Deus, os prazeres passageiros do mundo não vão mais nos atrair, vão perder o apelo. Salmo 27, 4a nos diz: uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Como assim morar na casa do Senhor? Você é a casa do Senhor. Então que Ele venha fazer residência dentro de você, dentro de mim. Deus é onipresente, mas as boas novas nos dizem que Ele está em você e você está nele. Ele não está longe, Ele está presente em você, não está escondido de você. Mateus 28:20 diz: e certamente estou convosco todos os dias das nossas vidas. Nunca seremos abandonados pelo Senhor. O Espírito Santo é a chave para entendermos esse mistério da união com Jesus. Ele é o que derrama o amor de Deus nos nossos corações. O Espírito Santo é o melhor amigo que você possa ter. Quer ter um amigo? Seja amigo do Espírito Santo, seja amigo do Senhor. Fomos batizados em Cristo Jesus. Quando fomos mergulhados em Cristo pelo Espírito Santo, entramos parecidos com Adão e saímos parecidos com Jesus. Sim, obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Romanos 6,5 diz:
Se fomos plantados juntamente com ele e na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Plantados juntos é traduzido pela palavra súmfutos no grego. Significa ser nascido junto, com, ou ter a mesma junta. É a palavra mais forte que significa união, súmfutos. Partes individuais distintas, unidas numa única pessoa ou objeto. Exemplo, a videira e os ramos, uma só árvore. As nossas vidas, se isoladas de Jesus, não podem ser compreendidas, não vale a pena. Sem ele, nada podemos fazer. Quando se deixa a Deus, as pessoas se tornam como ramos quebrados, que secam e morrem. Não estão na videira, não recebem a seiva. Porém, pela morte e ressurreição de Jesus, criou-se um novo e vivo caminho, para que fôssemos ressuscitados da morte para a vida, para a nova vida. Uma união vital com a videira viva. Nós não precisamos nos esforçar para dar frutos, para a vida acontecer, como as uvas na videira. Você não precisa pedir para a uva acontecer, para os cachos de uva aparecerem. Isso é natural. Só precisamos receber a seiva, a vida divina em nós. Não coloque a sua fé em seus sentimentos, não queira sentir. Creia em Jesus que declara, você é um ramo. Eu sou a videira, você é um ramo. O seu trabalho, o meu trabalho, não é produzir frutos, mas sim carregar o fruto que ele produz em você e em mim. Jesus faz todo o trabalho. Confie em Jesus e dependa de Jesus para tudo. Se você está unido com Jesus, viva unido com ele. Colossenses 2, 6, 7a diz, portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé. Então, um cristão que anda na união com Cristo, vai receber todas as bênçãos, 100% das bênçãos, mas o que não anda em união com Cristo vai perder muitas bênçãos. Dificultamos todo o processo quando tentamos fazer as coisas pela nossa própria força, pelo nosso entendimento. Aprenda a confiar no amor de Deus e confie no poder do Pai, que você vai dar fruto sem esforço próprio. Efésios 1:3 nos diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, se você é um com Cristo, essas bênçãos estão reservadas para você. Qual é o fundamento primordial da nossa salvação? É a sua união com Cristo. Então, o fundamento primordial da nossa salvação é a nossa união com Cristo. Salvação não é ser colocado num bote salva-vidas e ficar à deriva, mas ser colocado em Jesus, Efésios 1:13. Mesmo os que estão em botes salva-vidas precisam ainda ser resgatados. A nossa salvação precisa ser desenvolvida. Você está seguro de que é verdadeiramente salvo? Olha, não deve ser assim, ter dúvidas, né? Nós estamos seguros da mesma forma que o próprio Jesus. Romanos 8:1-2 nos diz, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus é uma lei mais forte do que a lei do pecado e da morte. Existe a lei da gravidade, que atrai todo objeto para a Terra, mas uma lei mais forte do que tudo é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. De maneira ousada, por que podemos dizer que somos um povo santo? Porque Jesus é santo e nós estamos nele, unidos com ele. 1 Coríntios 1:2 diz, a igreja de Deus que está em Corinto. Aqui você coloque a sua cidade, eu vou colocar a minha, Londrina. A igreja de Deus que está em Londrina, você diz a sua cidade, a igreja de Deus que está na sua cidade, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Com todos os que invocam, com toda a igreja. Jesus é a nossa santidade, esteja nele. 2 Coríntios 5:21 nos fala, aquele que não conheceu o pecado, Cristo, ele o fez Pai, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Como temos coragem de nos chamarmos justos? Em nós mesmos, nós não praticamos a justiça, somos mesquinhos, né? A gente não pratica a justiça do Senhor. Agora, a videira, o Senhor é justo, e a sua justiça é compartilhada com os seus ramos, conosco. Nós somos justos da mesma forma que Cristo é. Quando estamos no Senhor, quando estamos na videira, podemos ser justos. Os profetas do Velho Testamento, como Isaías, Jeremias, viram a vinda de Cristo, mas não imaginavam a vinda dos milhões e milhões de cristãos, dos ramos justos. Filemão 1,6 diz: a sua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em nós há para com Cristo. Nós somos os alegres ramos de uma videira que cumpriu a lei em nosso lugar. Só Cristo poderia cumprir a lei, porque a videira é abençoada, os seus ramos também são abençoados. E quanto à autoridade? Como podemos afirmar que somos cabeça e não cauda? É porque somos unidos, casados, com aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Efésios 2,6 nos diz: juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Hoje há um homem à direita do Pai, e esse homem ressuscitado levou todos aqueles que nele creem. 1 Coríntios 15:25, porque convém que ele, que Cristo, reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Romanos 16:20, e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés, dos nossos pés, Satanás. Então, como estamos em união com Cristo, o qual derrotou o inimigo, nós já somos vitoriosos em Cristo. Pise o inimigo, resista ao inimigo e ele fugirá. Temos mais benefícios ainda no Senhor: perdão, perfeição, reconciliação, paz, alegria, provisão e tudo mais. O Senhor é tudo em nós. 1 Coríntios 1,5, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Você é poderosamente abençoado pela união com o Senhor. Qualquer que seja a sua necessidade, o suprimento é encontrado em Cristo Jesus. Vou repetir: qualquer que seja a sua necessidade, o seu suprimento, o meu suprimento, é encontrado em Cristo Jesus. Filipenses 4,19, e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Mas qual o maior propósito da união, da nossa união com o Senhor? Seria apenas receber essas maravilhosas bênçãos? Não. É participar da vida do Senhor, participar do Deus triuno. Isaías 54:5 nos diz: pois o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Jesus é o centro, Jesus é o caminho, Jesus é a razão de tudo. Somente em Cristo nós existimos, somente em Cristo vivemos e nos movemos. Fora do Senhor, a nossa vida não satisfaz, não dura, não tem porquê de existir. A vida abundante está em Cristo. Gálatas 2:20, Paulo nos diz: estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo entendeu que não existe vida real fora de Cristo. Aqueles que buscam viver de forma independente, contando com suas inteligências, com seus recursos próprios, poderão no final perder as suas almas. Qualquer que seja a necessidade, Deus é fiel e generoso para atendê-la. Receba a sua graça abundante e seja abençoado. Em Cristo você já achou o seu eterno descanso. Você já achou o descanso em Cristo. Os seus dias de inquietas buscas, de inquietas andanças acabaram. Em Cristo você está em casa. A nossa casa é em Cristo. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1:30. Espero que tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você gostou, dê o seu like. Se você der o seu like, se inscrever, isso facilita muito que essa mensagem seja divulgada para mais pessoas, alcance mais pessoas.
Lembrando que a Igreja Cristã em Londrina está estudando os evangelhos em harmonia, os 4 evangelhos em harmonia, e a Igreja Cristã em Londrina tem um canal no YouTube e no Facebook. Que a nossa semana seja vitoriosa no Senhor, que possamos estar unidos a Ele, sempre unidos a Ele, que possamos estar querendo buscar a graça que Ele nos dispõe, que está sempre à disposição de nós, que possamos passar isso para as pessoas que ainda não o conhecem, que sejamos canais abertos, com um coração de carne, não coração de pedra, para que possamos passar para as pessoas as bênçãos do Senhor. Amém.